Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38, o seguinte: Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, disse Jesus. Meu irmão, minha irmã, algumas vezes eu recorro ao texto bíblico de Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11, porque sinto uma grande necessidade de combater o orgulho e a dureza que tendem a crescer dentro de mim. Lá estão registradas afirmações muito tocantes sobre a vinda de Jesus a este mundo. Muitos creem que tratam-se de estrofes de um hino que os cristãos cantavam em exaltação a Cristo naquela época. Uma exaltação que declara a sua humilhação. Diz o texto bíblico que ele abriu mão, diminuiu-se, sendo Senhor, tornou-se servo e foi completamente obediente. Obediente até a morte e morte por meio da crucificação. Somente o mais exaltado poderia ser tão humilde. Por isso, o mais humilde revela-se o mais exaltado. E o apóstolo Paulo começa tudo dizendo: tenham a mesma atitude que teve Jesus. Jesus veio a este mundo não para fazer a própria vontade, mas a vontade do Pai. São palavras dele mesmo. Aqui havia e ainda há muita vontade. Vontades estas sendo feitas estranhas à vontade de Deus. Tudo começou no Jardim do Éden e não parou nunca mais. A vinda de Jesus foi um grito contra isso, contra a história marcada pela vontade humana que descumpre a vontade de Deus, contra os rumos que a história tomou porque vivemos obcecados por nossa própria vontade, sem julgá-la à luz da vontade de Deus. Na vontade de Deus, há espaço para a nossa vontade. E quando é assim, nossa vontade torna-se a vontade de Deus. Mas em nossa vontade também há desvio da vontade de Deus. E aí nossa vontade é transgressão contra a vontade de Deus. Pecado é exatamente isso. O que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus? Todos nós recebemos informações boas e ruins a respeito disso, e não há nenhuma religião no mundo que seja capaz de orientar os seus seguidores com exatidão. Pior, toda religião pode ensinar desvios em nome da vontade de Deus. Por isso, ser cristão é seguir não a uma religião, mas a uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a vontade de Deus realizada na história humana. Por meio dele, a vontade de Deus torna-se acessível a nós. Ele nos dá o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Ele nos orienta para a comunhão com aqueles que o seguem e podemos ver a vontade de Deus sendo feita em gente como nós. E a vontade de Deus realizada em nossa vida nos torna a melhor versão de nós mesmos que podemos ser neste mundo. E com isso, Deus é glorificado. Cumpriu-se a sua vontade. Faça-se hoje, Senhor, a tua vontade em nós. Pensemos nisso. No amor de Cristo.